Os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus falar, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Eles diziam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola, dizendo: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma ovelha, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando você a encontra, você a coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas ou 10 moedas de valores, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne com as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. A festa na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Amém? Os irmãos podem sentar. A primeira coisa, quando eu leio esse capítulo, me vem à mente um documentário que eu estava vendo recentemente, acerca de um artista plástico brasileiro chamado Vic Muniz. O Vic Muniz, ele é um cara que teve uma infância pobre, aquele camarada que nasceu na periferia, cresceu na periferia, e ele tinha alguns projetos e sonhos que as pessoas não davam muito valor. Era aquele indivíduo assim, que não tinha coragem de ir trabalhar em coisas pesadas, encarar o serviço pesado, mas ele era cheio das ideias, e a família não dava valor para isso. Ninguém entendia, na verdade, o que é que se passava na cabeça desse artista chamado Vic Muniz. As pessoas que moravam com ele no bairro provavelmente ficaram assustadas, porque ele tinha algumas ideias acerca da arte, que até então não eram aceitas naquela época, e hoje só é aceita porque deu certo. Mas esse Vic Muniz, que é um artista brasileiro, ele passou boa parte da sua infância exatamente enfrentando pessoas que estavam prontas para dizer um não na sua cara. Pessoas que previamente julgavam os seus objetivos, trazendo a conclusão de que os seus objetivos provavelmente eram objetivos que jamais dariam certo. O fato é, meus irmãos, esse Vic Muniz desenvolveu a sua arte, ele cresceu na vida com a sua arte, fez exposições dela, chegou a alcançar o mercado de arte moderna internacional, ele ganhou milhões de dólares com tudo isso que ele apresentava. Em São Paulo, no Brasil, só ele, abaixo de Picasso, nessa hierarquia das obras mais visitadas do Brasil. E ele conseguiu, além disso, ajudar muitas outras pessoas com essa sua arte um tanto quanto inusitada de Vic Muniz. Aí nem se fala, a família passou a reconhecer, porque ele ficou milionário, não tinha nem como não reconhecer. O Brasil passou a elogiá-lo. Recentemente ele foi no programa do Jô Soares, estava no programa do Jô, contando tudo aquilo que ele fez. Desenvolveu um outro projeto para favelas, para que ele pudesse ajudar essas pessoas nas favelas através do dinheiro que ele tinha arrecadado. E ele sempre dizendo o seguinte, que ele já tinha muito, que agora ele queria repartir para algumas pessoas carentes um pouco daquele muito que ele tinha. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o material, a obra-prima usada por Vic Muniz é algo que ninguém acreditava. O Vic Muniz ganhou milhões de reais trabalhando com lixo. Lixo mesmo. Aquilo que o mundo descarta, Vic Muniz via uma possibilidade de conserto. Aquilo que todo mundo pega e joga na lixeira de casa, e da lixeira de casa é exposta na rua, e vem o caminhão da prefeitura e pega e leva para um lixão, ou para algum lugar em que eles fazem reciclagem. Aquilo que o mundo olha e vê simplesmente algo que seja fétido, nojento, empoeirado, velho, perdido, esse camarada teve a capacidade de olhar e ver a possibilidade de um nascimento de uma grande obra, um grande concerto. Vic Muniz, ele conquistou o que todo mundo, que as pessoas do mundo mais querem, que é o dinheiro, a fama e o status. Ele conquistou tudo isso com aquilo que as pessoas descartam, com aquilo que as pessoas pegam e jogam fora, e jogam na rua, e jogam na privada.
Ele fez a sua arte com lixo, restos de açúcar, restos de plásticos que ninguém está querendo mais. Ele conseguiu olhar para aquele lixão, para aquele lugar que eles faziam o abastecimento, e ver algo diferente, e ver uma perspectiva nova. Por que eu estou dizendo isso para você? Não é por causa do Vic Muniz, porque a única coisa que ele ganhou nesse mundo foi dinheiro e status. E a gente não fala sobre isso aqui porque não é a nossa busca. A nossa busca é viver o reino de Deus. Mas por que eu estou falando para você de Vic Muniz? Porque eu vejo no Evangelho a ação e o poder que tem o efeito exato daquilo que esse cara fazia. E quando as pessoas olhavam para lixo, para objetos, e viam algo descartável, que eles usavam e chutavam e jogavam fora, esse camarada via a possibilidade de um grande tesouro. O efeito do Evangelho é exatamente assim entre os homens. Aquilo que os homens olham e observam e veem simplesmente rostos que já estão cansados, mulheres que são usadas pela existência, aquilo que os homens olham e veem pessoas que já estão descartadas pelas outras, porque elas no decorrer da vida viciaram em crack, em maconha, em bebidas, e a sociedade toda fica olhando assim como eles olham para o lixo e vendo simplesmente objetos descartados. A sociedade vê um indivíduo que se envolveu com bebidas e se envolveu com mulheradas e com farras, e por isso perdeu emprego, perdeu família, e agora é aquele cara jogado às traças. A sociedade vê um objeto descartado. O efeito do Evangelho entre nós é exatamente ver a possibilidade de um grande começo. Os homens olham e dizem: está acabado, é o fim, é lixo humano. Os homens olham e vê podridão, e vê algo que não serve para nada. Os homens olham para pessoas assim e veem simplesmente corpos que andam por aí sem vida, sem utilidade nenhuma. Aí vem a perspectiva do Evangelho, olhando para a gente assim e vendo a possibilidade de um conserto. O efeito do Evangelho entre nós é exatamente usar aquilo que os homens não querem mais, é reconciliar o homem descartado, marginalizado com Deus. Entre os homens, observar pessoas que já foram pessoas maravilhosas para a sociedade, mas um dia perderam tudo e perderam amigos. E aí eles fazem até como os fariseus faziam, dizendo: esse Jesus come com lixo humano, ele come com publicano, com pecadores, ele come com gente que a sociedade não quer sentar na mesma mesa. Esse Jesus anda com prostitutas, com ladrões, com beberrões. Esse Jesus anda com pessoas que provavelmente a gente não aceitaria na nossa festa de aniversário, porque essas pessoas são usadas pela vida. Essas pessoas são feridas, são machucadas. Essas pessoas de fato não se encaixam no padrão perfeito que a sociedade busca e exige. Os homens veem assim. Agora, o grande artesão do universo, o grande artista do universo, o grande consertador do universo, ele olha para você que de repente anda cabeça baixa, perdido nos seus próprios pensamentos, se sentindo usado e descartado, se sentindo, não estou exagerando não, como lixo humano mesmo. Aí você fica pensando: poxa, mas eu nem tenho utilidade nenhuma para ninguém. No lugar que eu estou eu não tenho utilidade, as pessoas em que eu convivo com elas não veem valor em mim. Eu tento fazer algumas coisas e tento fazer a vida dar certo, mas a impressão que eu tenho é que todas as portas se fecharam na minha cara. E você começa a ter esse sentimento de que é um lixo humano, porque os homens te fazem sentir assim. Porque as pessoas, quando dizem para você que você não é capaz, que você não pode, que você não vai, que nem Deus te aceita por causa dos seus erros, te faz sentir assim. O grande arquiteto do universo olha para os homens, e onde todo mundo vê simplesmente lixo, ele vê a possibilidade de um recomeço. Ele vê a possibilidade de fazer se tornar uma nova criatura, onde ele diz que todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.